tudo bem? Retomando os trabalhos, vamos para o nosso módulo de número 4. Vamos tratar aí da imunidade parlamentar dos vereadores. E aí ficou uma questão que desde o começo da elaboração deste curso foi questionado por que dentro de um curso chamado Fake News, com enfoque em crimes contra a honra, porque nesse curso iríamos falar da imunidade dos vereadores, exclusivamente dos vereadores nesse momento. E acontece que as próximas eleições é do pleito municipal, prefeitos e vereadores. No ano de 2018, tivemos, só no estado de São Paulo, por volta aí de 4.000 candidatos a deputados federais e estaduais, somente no estado de São Paulo. A quantidade de candidatos a vereador é bem maior. E agora, a imunidade, ela é referente àquelas pessoas, àqueles vereadores que estão investidos do cargo. Não os candidatos a vereadores, e sim aqueles vereadores que já estão empossados na Câmara. Bem, olha só, por que é importante falar desse tema? Por vezes aí no debate político, durante a prévia das campanhas eleitorais, durante as pré-candidaturas, por vezes ali os ânimos se exaltam muito e existem algumas dúvidas referentes à imunidade dos vereadores. O que é e como ela se aplica e como é a referência com a imunidade e as prerrogativas aí dos deputados federais, dos senadores. Bem, pensando neste ponto e principalmente no reflexo dos crimes contra a honra, com o reflexo das fake news diretamente nesses parlamentares, nós trouxemos esse debate, este módulo, dentro do curso Fake News e remoção de conteúdo. Até porque, por vezes, este conteúdo que precisa ser removido de redes sociais, ele afeta diretamente um parlamentar municipal. O vereador aí da cidade, por vezes, ele pode falar alguma coisa e esse discurso, essa fala, está incluso em alguma rede social, na internet, e ser passível de remoção, esse conteúdo, ser passível de remoção e ser passível de criminalização, de responsabilidade civil e penal. Então é importante entender a imunidade do vereador, como ela funciona, para evitar para o vereador cometer alguma atitude, fazer alguma exposição que possa gerar a criminalização deste ato. Que por vezes ali o vereador está achando que está investido da imunidade. Bem, então, partindo desta ideia, partindo desse princípio geral, tem algumas coisas aí que nós precisamos destacar para começar esse bate-papo sobre esse tema. A primeira coisa é o seguinte: o vereador, ele não conta com imunidade formal. O que é a imunidade formal que por vezes aí os deputados, os senadores têm? A imunidade formal é a impossibilidade de ir preso. Então, o vereador, ou melhor, ir preso ou processado. O vereador, ele pode ir preso, pode ir processado, em flagrante ou não. É uma imunidade que ela não decorre para o vereador, essa imunidade parlamentar federal. Uma outra imunidade também que não existe para o vereador é o foro de prerrogativa. O que é isso? Os deputados federais, por exemplo, ele só pode ser processado diante do STF. Isso não cabe para o vereador. O prefeito municipal, por exemplo, ele só pode ser processado no Tribunal de Justiça.
O vereador não, ele pode ser processado no juízo comum, aí da sua cidade. Não se aplica essa regra de foro de prerrogativa, essa regra de imunidade formal para o vereador. Isso não se aplica. Os vereadores podem ser presos cautelarmente, né? A imunidade prisional, que a gente chama, ela também não se aplica ao vereador. E o vereador tem a questão do cargo. O vereador preso, ele pode vir perder o cargo em decorrência dessa prisão. Agora, o que é, afinal, qual imunidade, afinal, que protege o vereador? Qual imunidade material que podemos dizer? O vereador, ele, nessa imunidade chamada imunidade material, ele é protegido pelos seus votos, palavras e opiniões. Esses votos, palavras e opiniões têm que estar vinculados estritamente ao mandato parlamentar. O vereador, qualquer situação que possa gerar dúvidas quanto à criminalização das suas palavras, suas opiniões, e não tenha um vínculo direto com o mandato de vereador, ele pode ser condenado, pode ser processado normalmente. Não existe qualquer impedimento que isso aconteça. Bem, qual é o entendimento para o vereador? Existe um nexo. Ele tem que ter um nexo funcional, aquela manifestação dele tem que estar investida da vereança, ele tem que estar no exercício da função de vereador. Esse é o primeiro passo. É indispensável que exista o interesse público municipal nessa manifestação do vereador. Então o vereador ele não pode se manifestar, por exemplo, contra uma situação em outro município. Essa manifestação dele não vai estar investido de imunidade. E uma outra situação é a seguinte: circunscrição municipal. Tudo isso que a gente está falando até agora, eu quero falar disso. O principal ponto que o vereador precisa saber é sobre essa situação da circunscrição municipal. Por quê? Quando o vereador está lá no plenário da Câmara fazendo o seu discurso, aí é claro, aí é tranquilo. Ele está fazendo oposição ao prefeito, por exemplo, e está fazendo várias críticas duras ali contra o prefeito. Ele está imune do que ele está falando, ele tem uma imunidade, ele tem essa autoridade de falar, de se expressar, de criticar o prefeito, sem ser processado criminalmente por isso. Por exemplo, por injúria e difamação. Bem, agora temos um outro problema, que é quando esse discurso é feito em redes sociais. Olha só, os tribunais têm um entendimento, e aí vamos deixar claro isso. Os tribunais têm um entendimento de que quando vai para a rede social, ultrapassa a circunscrição do município. Então, em tese, não estaria revestido de imunidade. Aí vem o motivo deste módulo e desse tema, imunidade parlamentar dos vereadores, dentro desse curso, fake news e remoção de conteúdo. Os crimes contra a honra, quando um vereador, porventura, ele faz um discurso duro, contra um outro político, contra um companheiro ali de Câmara, contra o prefeito. Faz um discurso duro, duríssimo, que ele sabe que ele pode fazer esse discurso porque ele está investido de imunidade material, aquela imunidade de poder fazer seu discurso, se manifestar, fazer seus votos, sem poder ser processado criminalmente. Mas quando ele utiliza desse discurso, ele utiliza dessa crítica dura nas redes sociais, é possível
o afastamento dessa imunidade. Isso é o que os tribunais vêm decidindo. Existe essa corrente nos tribunais de decidir, de julgar pelo afastamento da imunidade parlamentar. Eu vou deixar junto do vídeo aqui um material, várias decisões judiciais nesse sentido, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do STJ, várias decisões que mantêm a imunidade do vereador e que afasta a imunidade do vereador. Somente você lendo esse material, estudando esse material, para conseguir aplicar no caso concreto. Não é possível você simplesmente dizer assim: o vereador chamou o prefeito disso na rede social. Partindo daí, está caracterizada ou não a imunidade. É preciso analisar, sim, o caso concreto, quais são as palavras, o teor das palavras, se está revestido do mandato de vereador, se está dentro da circunscrição e se for em rede social, esse tripé que acabamos de falar, que é a circunscrição, o nexo de causa da vereança, está quebrado. Porque a circunscrição está ultrapassada. Quando é colocado na rede social o discurso, esse discurso tem um tom além do município. E o judiciário vem entendendo que por ter esse tom além do município e as redes sociais ter o poder de levar essa mensagem além do município, não está investido da imunidade. Importante destacar que essa manifestação do vereador, ela está adstrita a seus companheiros ali, dentro da Câmara, ao prefeito, ao meio político. Por exemplo, o vereador usa do plenário da Câmara para fazer duras críticas a um cidadão qualquer no município. Ele não tem essa investidura. O STF já julgou casos similares e decidiu que não cabe imunidade parlamentar nesses casos. Bem, fica aqui esse tema, fica aqui esse material atualizadíssimo do Estado de São Paulo, do STJ, dos tribunais superiores, algumas matérias nesse sentido, para que seja feita a distinção entre imunidade material do vereador e a normalidade do dia a dia. Até onde vai essa imunidade e o que o vereador pode fazer ou não pode fazer. Reafirmando mais uma vez que dentro da Câmara dos Vereadores, no plenário da Câmara dos Vereadores, ele pode fazer, sim, duras críticas, desde que não ultrapasse o meio político, desde que não seja nada pessoal. Precisa haver um nexo de causalidade entre o mandato parlamentar, a administração pública municipal, a política municipal. Ele não pode, por exemplo, ir no plenário da Câmara e fazer duras críticas sobre a vida pessoal de algum outro político, críticas que não tenham nada a ver com o meio político. Tá ok? Vamos deixar esse material, consulte esse material, leia esse material na íntegra, que vai esclarecer muitas dúvidas aí para todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.